Bem, bom dia a todos e a todas. Esta é a cerimónia de abertura, digamos assim, destas jornadas sindicais, portanto não vou tomar muito tempo. Dar as boas-vindas a todos os presentes, dirigentes, delegados sindicais, ativistas. Vamos ter aqui 2 dias de reflexão sobre a história do nosso sindicato e sobre a história da FENPROF e do movimento sindical docente. Vamos ter aqui também a reflexão sobre a nossa intervenção sindical, como é que podemos e devemos fazer essa intervenção sindical através de trabalho de grupo, digamos assim. Vamos ter também aqui um espaço para a análise da situação político-sindical na reunião da direção, que é alargada a todos os corpos gerentes, e vamos também ter um espaço para falar sobre as perspectivas de futuro. Antes de deixar aqui uma espécie de agenda comentada, a agenda da semana passada, dos últimos 3 dias desta semana e do início da próxima, sublinhando 3 ou 4 aspectos que depois, durante estes 2 dias, teremos, se não for noutro momento, na reunião da direção, espaço para os tratar, mas antes disso aproveitava para apresentar o que está nas vossas pastas. Temos o programa das jornadas sindicais, temos depois as questões para a discussão no tal trabalho de grupo que vamos fazer hoje da parte da tarde e amanhã ao início da manhã. Temos depois a convocatória do Secretariado Nacional da FENPROF, que vai realizar-se na quinta e na sexta-feira desta semana e que é importante porque coloca os tópicos da discussão político-sindical que neste momento estamos a considerar. Temos ainda um texto que resulta da reunião com o Ministério da Educação no dia 30 de agosto, portanto a sexta-feira da semana passada, sobre os tais apoios para escolas carenciadas e para grupos carenciados e o tal concurso externo extraordinário que o Ministério pretende abrir. Temos depois 2 documentos que são muito importantes, é a grande questão da segunda metade do mês de agosto e deste momento. Todos nós, o nosso telefone foi assaltado com perguntas: como é que é a minha situação, o que é que me vai acontecer, e é fundamental a leitura da nota informativa que está nas pastas e que tem alguns exemplos de situação, e é fundamental porque há muitas situações de detalhe. Sempre que tivermos que dar uma resposta, é fundamental consultar estes 2 documentos. O outro são as FAQs que o Ministério da Educação fez e que estão razoavelmente, estão boas, pode-se dizer assim, não respondem a 2 ou 3 situações, mas também a breve trecho se procurará resposta para essas 2 ou 3 situações, mas é fundamental que qualquer dirigente e que qualquer delegado sindical leia e consulte regularmente estes 2 documentos para poder prestar os seus esclarecimentos. Depois, temos aqui a publicação em BTT dos estatutos do STM. Como sabem, houve uma pequena alteração quando há a questão das eleições no regulamento eleitoral e, portanto, eles estão aqui publicados. Presumo que tenha a ver com esse facto de eles terem sido republicados. Temos depois também digamos, um organograma, estava a faltar a palavra, um organograma com as responsabilidades e os rostos daqueles que assumem responsabilidades nas várias funções do sindicato para este triênio. Temos o hino do STM, aí está, e, por último, a convocatória da reunião da direção, que é uma reunião alargada a todos
membros dos corpos gerentes e também, se os delegados sindicais quiserem participar, julgo que não haverá problema, não temos matéria secreta a tratar que, portanto, possa justificar a não participação de todos os que cá estão. Depois, fazia então uma espécie de agenda comentada, sublinhando 2 ou 3 aspectos. Esqueci-me, claro. E o documento, a avaliação, no fundo, das jornadas sindicais, que qualquer um de nós deve fazer o seu preenchimento no final das mesmas e entregá-las depois nos serviços. Passando então a alguns sublinhados do momento. Temos estado atentos e temos todos ouvido na televisão, digamos, a narrativa, para não escolher outra palavra, em torno do vamos ter ou não vamos ter um orçamento de Estado aprovado, sem que se perceba propriamente o que é que esse orçamento de Estado tem ou poderá ter, o que é que poderá justificar a sua aprovação ou a sua reprovação. Como todos percebemos, isto vai continuar até ao final do mês de novembro, em que ele será votado em votação, portanto, final global, mas chamava a vossa atenção para alguns detalhes que naturalmente vão, digamos assim, dar uma certa... vão compor o contexto neste espaço. Eu fiz as contas para mim, não é porque o meu problema seja o mais importante de todos, é apenas para ilustrar e cada um que vá às tabelas de retenção na fonte e que faça as suas contas. Eu, durante este ano, paguei 459 euros de IRS, pois nos meses de setembro e de outubro vou pagar 71 euros de IRS. Repito, 459,71. Portanto, nos meses de setembro e outubro, vou ter uma quantidade de massa, enfim, que não estava à espera que me vai aparecer na carteira. Claro está que em novembro e em dezembro a história não é esta. Isto resulta dos acertos do resto do ano, das alterações que houve ao IRS e das alterações que houve também às tabelas de retenção na fonte. Claro está que isto vai-se aplicar a todos os trabalhadores em função dos salários declarados que têm e do rendimento que têm, e vai ser mais um ingrediente na tal, agora vou-lhe chamar, novela do Orçamento de Estado que nós aí temos. E, portanto, o Governo, habilmente, aproveita uma medida do Partido Socialista, aprovada na Assembleia da República, para fazer um brilharete com a coisa. Além disso, teremos ainda a recuperação do tempo de serviço, em que, no caso dos professores, muitos dos professores vão começar a ter isso com expressão nos seus salários. Portanto, isto tudo para, enfim, compor a tal narrativa que vamos ver aí, rasgar vestes, eu deito o orçamento abaixo, eu não deito, eu não sei o quê. Pronto, vai fazer parte do jogo todo, mas este elemento é um elemento que não pode ser descurado. Claro está que depois temos também, e já sabemos, a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é para começar, eventualmente a revisão do modelo de gestão e administração escolar e a criação do tal Estatuto do Diretor e, eventualmente, uma revisão do modelo de concursos. Mas essa é a parte chata. Agora estamos nos doces, os doces serão estes, os amargos virão a seguir. Sobre o setor, tivemos reunião no dia 30 de agosto, em que o Ministério apresentou duas medidas. O concurso extraordinário, portanto, o concurso externo extraordinário, portanto, vai ser aberto durante o mês. Há uma nova reunião no dia 9, portanto, ficam já a saber, no dia 9 há uma nova reunião, provavelmente já para apresentar o documento em concreto.
haverá uma nova reunião em que, portanto, esse concurso extraordinário externo será apresentado. É um concurso onde abrirão vagas de quadro de zona pedagógica, apenas e só, e será imediatamente uma mobilidade interna, chamam eles, mas devia-se chamar uma afetação, porque os professores contratados que vincularem nesses quadros de zona, imediatamente a seguir vão ter que fazer uma afetação para serem colocados ainda este ano em vagas e em escolas, segundo o Ministério, que não têm professores colocados. Portanto, isto será um concurso para contratados, poderão concorrer os contratados não colocados e poderão concorrer os que, entretanto, concluíram os seus cursos de formação. A outra medida que, portanto, o Ministério pretende discutir é um apoio, e entenda-se, um apoio à deslocação para professores deslocados a mais de 70 km, portanto, quem tiver entre 70 e 100 km recebe 75 aéreos, quem tiver entre 100 a 200 recebe 100 aéreos, quem tiver entre 200 e 300 recebe 200 e quem tiver acima de 300 recebe 300. Mas, e o mas traga tudo, mas apenas e só para os professores das escolas identificadas com carência de professores, que são aquelas escolas, numa lista que não vai ser publicada, que são aquelas escolas em que, portanto, o ano passado houve durante 60 dias alunos sem professor. E apenas e só nos grupos carenciados. Portanto, podemos ter 2 colegas de Viana em Lisboa, um numa escola que tem e outro numa escola que não tem. Pronto. Na mesma escola, se forem de grupos de recrutamento diferentes. Sim, eu estava a usar o mesmo grupo de recrutamento. Muito bem. Sinal que estão atentos e assinalados. Dia 2, ontem tivemos conferência de imprensa da FENPROF sobre a abertura do ano escolar. O documento também está nas pastas. Não está? Deveria estar. Se não está, vai estar. Dessa conferência de imprensa, sublinho só alguns números, poucos ao resto. Neste momento, há 800 horários, quer dizer, havia, porque já saiu, entretanto, a reserva de recrutamento e os dados, antes da reserva de recrutamento de ontem, havia 800 horários em oferta de escola. O que quer dizer que, se as aulas tivessem começado ontem, havia 120 mil alunos que não teriam pelo menos um professor. É um número parecido com o do ano passado, mas fica este registro. Depois, sabemos, antes da reserva de recrutamento 1, que havia 19 mil contratados por colocar. Mas esses 19 mil, 63% são de educação de infância, primeiro ciclo, educação física do segundo ciclo, educação física do terceiro e secundário e 910 educação especial. Portanto, há um lote significativo de grupos de recrutamento, designadamente aqueles onde faltam professores, em que já não há ou há muito poucos candidatos e haverá menos ainda a concorrer para as zonas onde eles faltam. Dos 21 mil candidatos a concurso contratados que concorreram este ano ao concurso, 70% têm mais de 40 anos, correto. 3.400 têm mais de 15 anos de serviço. Portanto, estes números da geografia são importantes. Continuando com a agenda, hoje e amanhã estaremos aqui. No dia 5 e no dia 6 teremos o Secretariado Nacional da FENPROF, onde, entre outras matérias, está aí também a convocatória, trataremos da questão dos plenários distritais, que estão marcados para começarem no dia 23 ou 24, agora está-me a falhar a memória, 23 de setembro e que terminam a 3 de outubro, também os teremos cá na nossa região, trataremos disso depois na reunião da direção e para a semana na Comissão Executiva, e teremos também a fechar as comemorações do Dia do Professor, cujo formato ainda não está decidido,
há de ser decidido na reunião do Secretariado Nacional e também discutiremos essa questão na reunião da direção. No dia 9, como já referi, teremos 2 reuniões, uma reunião negocial sobre os apoios aos professores deslocados em escolas carenciadas e em grupos deficitários e o concurso externo extraordinário, e outra para, e com esta termino, a Comissão de Acompanhamento à Recuperação do Tempo de Serviço. Para além daquilo que já referi, da leitura obrigatória de todos nós, da nota informativa e das FAQs sobre a recuperação do tempo de serviço, é fundamental sossegar o povo. Temos a obrigação de sossegar o povo. O que acontece se os dados não estão corretos praticamente em todo o lado. Portanto, há que assinalar o que está errado e há que sossegar o povo. A única obrigação que havia até ao dia 29, que depois foi alargada até domingo, era para os professores que reúnem condições no dia 1 de setembro poderem ter já isso garantido no próximo salário. Ora, eu dou-vos um exemplo. Eu também sou dos que no dia 1 reúno condições. E a coisa não bate certo. E eu rejeitei e a escola tinha que corrigir e não corrigiu. Mas não tem problema nenhum. A única questão que poderá acontecer e que acontecerá é, eventualmente, termos acesso a esses valores um pouco mais tarde. O resto, o tempo tem efeitos a 1 de setembro e o salário, diz o Ministério, a setembro. Eu acho estranho, porque deveria ser a outubro, mas enfim, podemos, tomara que se enganem, seria bonito. Pronto, quando eles dizem isto, nós até ficamos calados, porque o tempo é a 1 de setembro e os efeitos remuneratórios seriam a 1 de outubro. Mas o único problema é este, o resto é olhar para aquilo, o que está mal dizer que está mal e aquilo há de ser corrigido. Desde logo, e termino mesmo com isto, porque interessa ao Governo, por causa do tal ambiente, o tal contexto que importa ao Governo criar para a aprovação ou não aprovação do Orçamento de Estado, porque, repare-se nisto, se o Orçamento de Estado for chumbado com um governo bom para os portugueses, é ótimo para os partidos desse governo irem a eleições. Se os outros se aperceberem que isso é bom, provavelmente vai haver alguém que vai permitir que esse orçamento passe. Portanto, e é neste jogo que o Ministério, o Governo está a trabalhar. Portanto, sosseguemos o povo, mas façamos todos os esclarecimentos que temos que fazer. Vamos ter tempo para isso. Um bom trabalho para estes 2 dias que aqui vamos ter. Pronto.